Hoje é um desafio muito grande da minha parte, porque normalmente a gente recebe os temas com bastante antecedência, e não foi diferente desse, não é esse o caso.
mas é um assunto que muitos aqui vão se sentir já tranquilos e confortáveis em receber a mensagem porque já têm um conhecimento. Contudo, a gente tem que sempre entender que a função da palestra pública é acolher muitos daqueles que estão chegando logo, cedo, há pouco, tanto na casa quanto na doutrina espírita. Além de que ele é transmitido e salvo no Facebook da casa, então isso vai ficar para outras pessoas que vêm em busca dessa mensagem. Mas eu espero que eu venha contribuir àqueles que já exercem essa maravilhosa reunião familiar. Então, novamente, como reafirmo, para eu poder explicar o porquê, né, de se fazer o Evangelho, eu tenho que então explicar o que exatamente é o Evangelho no lar, e posterior, como fazer, como realizar, como um convite a ser feito do Evangelho. Para só então explicar o porquê dos benefícios de se fazer o Evangelho no lar, no ambiente familiar. Então, depois deixar uma pequena conclusão, de um fechamento, de um pensamento que eu vou deixar logo adiante para vocês, que é muito interessante. Para mim poder produzir essa palestra, eu utilizei 4 obras, 2 obras básicas, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, e utilizei outras 2 bibliografias, outros livros. Um deles, inclusive, é produzido pela FERGS, a Federação Espírita aqui do Rio Grande do Sul. Ele é um livro específico para orientar e auxiliar a condução do Evangelho lá. Ele é um material gratuito e ele vai estar disponível num QR Code. Quem alguém quiser ler, no final da palestra eu vou deixar o slide com o QR Code. Você pode usar o celular e acessar, ou alguém na internet possa também escanear na tela. Além disso, eu vou ler um pequeno poema do livro Luz no Lar, do Chico Xavier. Ele, na verdade, seguinte, psicografa mensagens de vários autores. E entre eles, no item 42, se eu não me engano, nós vamos rever aí logo adiante, ele faz um poema exatamente sobre o Evangelho no lar. Todo o processo ele encaminha soluções, esclarece. Então eu acho que nesse ponto, se alguém já tem bastante prática nessa atividade, nesse ponto eu vou trazer uma novidade muito legal, que é esse pequeno poema. Bom, o pensamento que eu vou deixar agora para vocês, e que a gente vai fechar ele lá no final da palestra, diz respeito à questão 550 e 459 do Livro dos Espíritos, onde Kardec então faz uma pergunta no plano espiritual, para aqueles espíritos que auxiliavam na condução da codificação. Qual é a influência que os espíritos podem exercer nos nossos pensamentos e atos? Então Kardec estava, nesse momento, tentando discernir o que na verdade era possível de que o plano espiritual pudesse de alguma forma intervir na nossa existência. Afinal, ele estava tentando formular várias perguntas, e uma das perguntas seria útil de ter essa resposta. A espiritualidade, então, responde a Kardec. Na verdade, é uma síntese de várias respostas, mas dela diz: muito mais do que imagineis. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Obviamente, a gente tem que entender que isso é uma influência. Isso ainda passa pelo crivo da nossa razão, do nosso livre-arbítrio. Nós não somos simplesmente jogados à espiritualidade, elas roubam. Não. Elas influenciam. Fica a cargo de cada um de nós aceitar ou não essa influência. Mas fica esse pensamento que a gente vai transcorrer ele até o final da nossa palestra. Logo adiante a gente vai fechar essa mensagem. Então lembremos, a gente tem uma influência espiritual no nosso cotidiano. Bom, o que é exatamente esse Evangelho no lar? A gente vai entender que é uma prática cristã de reunir-se no íntimo do lar e então refletir os ensinamentos das morais evangélicas. Obviamente a gente entende geralmente, quando a gente fala em Evangelho no lar, como uma coisa da doutrina espírita, mas ela é muito mais antiga, inclusivamente a doutrina espírita, não exatamente com esse nome, óbvio. A gente sempre relaciona com o Espiritismo porque o Espiritismo promove muito a necessidade de haver essa reunião familiar e definiu esse nome para essa atividade. Mas o ato de reunir-se em volta dos seus próximos e conversar sobre o Evangelho é uma prática muito antiga, que inclusive Jesus já fazia quando ia na casa daqueles que ele ia visitar. Se a gente for pensar somente no Evangelho de Lucas, Jesus visitou várias casas. E dentre elas sempre trouxe alguma mensagem. Na verdade, ali Jesus estava praticando o Evangelho, né? Que foi então compilado e trazido para nós pelos evangelistas. E cada uma delas tem um fundo moral.
que a gente pode, então, trazer para dentro do nosso ambiente doméstico. Então, imagine, para cada uma dessas visitas ele trouxe um ensinamento. A cura, doentes, o perdão, e assim por diante. Então, essa prática de se reunir nas casas para falar da moralidade e auxiliar aqueles que ali estão é bastante antiga. Mas a doutrina espírita auxiliou sistematizando, organizando, promovendo a utilidade e a importância dele. Então, para a gente tentar mais ou menos sintetizar o que é o Evangelho no Lar para nós. É uma reunião onde um ou mais membros da família se reúnem no compromisso de local, data e hora, para realizar leitura e comentário sobre um trecho do Evangelho de Jesus. Em síntese geral, óbvio, eu vou explicar como fazer, eu estou só explicando o conceito. Então a gente vai ver que existem, na verdade, outras etapas que colaboram com esse preceito. Mas então o Evangelho no Lar é uma reunião familiar que geralmente faz num determinado período certo, toda semana, segundas, quartas e sextas, convir. Normalmente a gente começa uma vez por semana para criar o hábito, mas nada impede que a gente possa, dada a situação, o interesse na cidade, intensificar esses encontros familiares. E lá, então, aqueles que se julgam interessados em participar, param sua rotina e ali conversam, leem e debatem sobre o Evangelho. Em síntese é isso. Só que a gente vai entender, então, como é o processo, como a gente pode fazer, quais as etapas que compõem essa reunião familiar. Então, como realizar? Reúne-se, então, um ou mais membros do lar, semanalmente, aí como sugestão, já trazendo a sugestão que originalmente o título, que eu digo que veio daquela publicação da Férias, em horário pré-determinado, para durante 15 a 30 minutos, celebrar o Evangelho no lar. Tá, Lucas, até agora tu falou como fazer, quem fazer, mas não explicou o que fazer. É que, na verdade, aí a gente vai do esquemático que a Félix promove. Na verdade, ele é um guia, uma proposta, uma sugestão. Óbvio que é uma sugestão muito bem aceita, tanto que eu trago aqui com tranquilidade, porque realmente é o que normalmente as pessoas fazem em seus lares. Num primeiro momento, eu vou ler, depois eu vou obter um atento a essa sugestão. Essa imagem exatamente é dessa obra em específico que eu estou falando, o Evangelho no Lar da Félix. Então inicia-se uma prece. Ela não precisa ser uma prece muito elaborada, extensa. A proposta é fazer uma prece que venha do coração, onde as pessoas venham fazer uma prece com serenidade, com sinceridade, trazendo suas alegrias, seus agradecimentos, seus pedidos, de forma sucinta, rápida e respeitosa. Depois, abre-se o Evangelho. Há duas sugestões. Se é uma proposta de se fazer isso por bastante tempo, ou sempre que possível, quem sabe se cria o hábito então da leitura, e se iniciando no início, e a cada reencontro segue-se um pouco mais do Evangelho. Ou, dado muitas vezes, é a escolha das pessoas que fazem o Evangelho lá, eles abrem o Evangelho ao acaso. E a chegada da mensagem é essa debatida naquele encontro. Inclusive, muitas vezes, vêm as mensagens que vão ao encontro a alguns questionamentos, dúvidas, angústias que aquele ambiente familiar está passando. Depois dessa leitura, com clareza, calma, são feitos então momentos de conversação, reflexão, comentários, questionamentos e dúvidas, onde os aqueles membros vão, de alguma forma, experienciar, dentro da sua visão, do seu conhecimento, acerca daquela mensagem trazida no Evangelho. Uma quarta etapa é feita então uma nova prece, aí sim, pelo lar, ao amparo ao lar, aos parentes próximos, às vezes distantes, que de alguma forma necessitam que essa oração, essa energia do bem chegue até eles. Também aos amigos, ou aqueles que necessitam também de algum amparo, sejam eles encarnados ou desencarnados. Em alguns momentos dizem ser um momento de irradiação, de pensamento, de energia, de bem para as pessoas que carecem. Por fim, então, é feita uma outra oração de encerramento, bastante breve, leve, agradecendo pela oportunidade de estar em família, o ensinamento trazido, sempre contextualizando com aquilo que foi aprendido no dia. Além disso, isso é uma sugestão que tem no próprio livro. Só que no vídeo de apresentação desse livro,
eles fazem um comentário que não tem nesse livro, que eu acho muito importante, que é uma prática comum. Normalmente, antes de fazer o início do Evangelho, cada membro deixa um copo com água no ambiente onde vai ser feito o Evangelho, para ao término dessa oração, encerramento, aquela água tenha tido as energias do bem trazidas pela espiritualidade que possam sustentar aquele corpo físico. A água fluidificada, mesmo que a gente encontra aqui na casa, quando a gente vem em busca de elementos espirituais que possam nos dar o auxílio a isso. Então, além dessas etapas, ainda existe uma complementar que não está nesse infográfico trazido do livro, mas que é comentada e é aceita na doutrina. Mas nós temos algumas observações importantes a se ressaltar. A gente tem que lembrar que algumas coisas podem acontecer e a gente tem que estar preparado. Isso no ambiente normal, a gente imagina que aquelas instruções são suficientes. Mas, se a gente tiver crianças em casa, elas podem participar? É recomendado? É importante elas participarem? Óbvio, é muito importante. É fundamental. Afinal, a maior exemplo que a gente pode dar, a maior educação que a gente pode dar para as crianças é o exemplo. E existe melhor exemplo do que a mensagem de Jesus? Contudo, a gente tem que entender alguns pontos. As crianças não têm a mesma capacidade de interpretar textos como um adulto. A criança também, muitas vezes, não tem a mesma paciência e energia de estar 30, 40 minutos prestando atenção naquela situação. Então, de alguma forma, tu vai ter que tentar achar uma forma da criança interagir com a atividade. Muitas vezes sugere-se adotar obras complementares, livros de histórias de moral elevada para crianças, que tratam sobre a energia da ótica deles. Inclusive, o livro tem algumas, e aqui na casa a gente também tem, são muito boas. Eu adorava fazer isso quando o livro era criança. Além disso, uma outra sugestão é que a criança tenha papel e lápis para poder desenhar. E aí ele também pode desenhar coisas sobre aquela história, se ele achar interessante, se ele gostar de desenhar. Então tu pode incentivar a criança a participar de outras formas, porque a mensagem vai ser trazida, aquele espírito absorve aquela mensagem, mesmo sem o total plano do conhecimento, mas a energia trazida por aquela reunião e de propósito elevado vai chegar a ele. E caso a gente receba visitas, muitas vezes a gente tem um horário programado para fazer o Evangelho, mas nada impede que aconteça de chegarem pessoas antes ou durante o Evangelho. Como proceder? Normalmente a sugestão é que caso aconteça isso antes, tu já um pouco antecipado a reunião, tu vem esclarecer aquela visita, daquela prática. Olha, meu amigo ou minha amiga, ou meus amigos que estão aqui. Olha, nós estamos no horário, nós estamos reunidos em família, fazemos o Evangelho no lar. Na prática, a gente lê o Evangelho, faz oração, agradece a Deus por esse momento. Deixa à vontade a pessoa querer participar. Olha, está convidado. Não precisa falar nada, não precisa se preocupar, não é cobrado, não tem interesse. Não, somente pode permanecer conosco, caso queira. Isso se deve fazer quando chega uma visita inesperada, está no meio do Evangelho, bate na porta, toca no telefone. Toca no telefone, acho que é mais fácil. Só pede desculpa, pede para a pessoa retornar a ligação no Evangelho. Mas a pessoa bate na porta. Faço mesmo. Olha, meu amigo, que bom que chegaste. Estamos agora uma atividade no lar, chamada Evangelho. Gostaria de participar. Esclarece de forma mais breve, afinal o horário está correndo. E aí a pessoa pode se interessar, ou não, eu vou ficar aqui, aguardo, e assim por diante. Mas o convite é sempre bom, às vezes é exatamente essa pessoa que precisa daquela mensagem, ela vem com esse propósito. Claro, também não vamos ser inconvenientes, insistentes ao exagero, né? Mas o convite sempre é bem-vindo. E lembrando, pessoal, que o Evangelho é um momento de harmonia, um momento de tranquilidade, de paz, de família, deixar os problemas do lado de fora da reunião, as dificuldades, as traumas, as irritações, é para outro momento. Esse momento é um momento de reunião e harmonia familiar. É a hora do Evangelho, é a hora da mensagem do Cristo. Então, se de alguma forma está cansado, está estressado, participa da forma mais branda e tranquila que for possível. Não externa, não usa esse momento de reunião familiar para uma discussão familiar. Não é esse o propósito, é bem pelo contrário.
Então é um momento necessário para a harmonização, não a retomada de rusgas. É uma recomendação muito válida. O Evangelho Lar não é uma atividade com fim de mediunidade. A proposta é que todos naquele ambiente sejam prontos, propostos a falar sobre o Evangelho e conversar sobre este. O ambiente mediúnico é ambiente de trabalho. Deve-se tomar cuidado com essa necessidade. Há lugar e horário apropriado para isso. Se algum irmão que tenha a faculdade mediúnica mais ostensiva, de alguma forma perceber a presença do irmão, tentando de alguma forma interagir com a atividade, mesmo que a gente entenda que muitas vezes irmãos, amigos nossos, caridosos, que estão carentes, ou às vezes felizes para aquela reunião, a gente tem que então convir que não é o momento adequado para isso. Que então seja convidado a vir na casa, nas atividades mediúnicas da casa, vai ser muito bem acolhido, vai ser muito bem recebido, com grande alegria. Mas a atividade no Evangelho Lar é para outra finalidade. A gente não pode dar vazão à mediunidade nas atividades do Evangelho Lar, porque a gente pode estar abrindo precedentes para outras atividades mediúnicas não planejadas em ambiente doméstico, que não é um adequado, não é um lugar que está energeticamente, espiritualmente bem harmonizado, então pode gerar preocupações. E aí a gente tem outros dois pontos importantes. E se a gente estiver viajando, ou se tiver algum outro imprevisto, que não esses, assim. Bom, se nós estivermos viajando, nada impede de fazermos. O local não é tão fundamental quanto a reunião. Óbvio que a gente sempre pensa na nossa casinha, naquele ambiente aconchegante, a gente produz para o nosso lar. Se caso a gente esteja em outro local e for possível, não faça. E se caso algum imprevisto particular não nos permite estar no local adequado, nossa, eu tenho um casamento para ir, é impossível faltar. Um outro compromisso que não nos permite estar no local ou concentrado para parar as nossas atividades para fazer o Evangelho Lar. Recomenda-se a retidão, vai para um lugar adequado, em silêncio, com antecedência ou até após. Isso também vale para casa, aconteça, raro no início, às vezes, quando há esse compromisso, as pessoas esquecerem do horário. Faça uma oração, esclarecendo, pedindo perdão pela falta, agradecendo o apoio que sempre é dado, pedindo auxílio e convidando a nova oportunidade no outro momento, na semana seguinte. Mas não deixem de fazer. Até, na verdade, essa oração deveria acontecer sempre, né? Mas em especial com esse motivo do Evangelho no Lar. E aí, visto que a gente mais ou menos já entendeu para que serve e como fazê-lo, quais são os benefícios do Evangelho no Lar? Essa imagem, eu vou ser bem sincero, pessoal, não é inédita, tá? Eu reproduzi uma outra imagem que eu vi de uma palestra lá no Ceará há muito tempo atrás, que não era sobre o mesmo assunto. Mas eu achei tão divertida a imagem e o propósito dela me serviu que eu relembrei e redesenhei ela. São dois aquários. Um aquário meio sujinho, coitadinho ali, meio poluído, e outro límpido, cristalino. Não deu bem para perceber, mas os nossos peixinhos estão manchadinhos, estão meio sujinhos, estão num aquário não muito agradável, limpo, né? E o outro lado está límpido, cristalino, coisa mais maravilhosa. Se a gente pensar nisso, aqui, nesse momento, pessoal, nós estamos no aquário sujo, poluído ou limpo? Pelo ambiente harmonioso, tranquilo, com certeza um ambiente limpo, muito bem preparado para estarmos aqui. Isso é o que acontece quando a gente vem na casa. A gente se limpa, se harmoniza, sai daqui mais tranquilo, mais leve, mais feliz. Essa é a nossa realidade. Só que quando a gente retorna para o nosso lar, a gente não consegue permanecer nesse ambiente harmonioso. Porque normalmente na nossa vida, nosso cotidiano é tribulado, a gente tem situações, complicações, preocupações, contas para pagar, mau humor, situações diversas que vão causando pensamentos e preocupações e dores que vão externando, gerando exatamente essas miasmas, essas contaminações que permanecem naquele ambiente. Só que a gente sai daqui limpinho, tranquilo, realizado.
aliviado, ainda com a vida a percorrer, mas mais tranquilo. Porque a gente saiu do ambiente e se higienizou. Só que a gente volta para o nosso ambiente doméstico. E a tendência é que a gente vá perdendo essa limpeza e vai se contaminando naquela situação. A ideia do Evangelho lá, na verdade, é tentar, de alguma forma, sempre que possível, tornar a nossa casa mais próximo de um aquário limpo. Para isso, nós nos limpamos, nos harmonizamos, voltamos e tentamos cultivar essa harmonia e a prática do Evangelho para tentar limpar todas essas miasmas, essas preocupações e pensamentos negativos que a gente ainda cultivou naquele ambiente. E aos poucos nós vamos transformando aquele ambiente, paulatinamente, vagarosamente, um ambiente mais limpo até, quem sabe, com muita harmonia e trabalho, nós conseguimos estar num ambiente tão agradável e sadio quanto esse em nosso lar. Então, quais os benefícios do Evangelho no lar? Isso na hora e a posterior. É um momento de paz e quietude. Cessam-se as TVs, rádios, videogames, telefones. É um momento onde, novamente, a família, ou aqueles que queiram participar, se sentam em paz, em união, como lá nossos avós, nossos pais gostavam de fazer conosco. E aí a gente conversa, reata nós de amizade, de compromisso, de pais para com filhos e filhos para com os pais. E essa paz vai gerando um círculo virtuoso, onde a cada reunião, a cada momento, essa paz se amplia e vai gerando mais interesse e mais frutos. E, consequentemente, isso vai gerando uma harmonia familiar. Aos poucos, a família vai se cativando, se harmonizando, se equilibrando, gerando a tal limpeza do ambiente doméstico. Não limpeza física, não vai ter um espírito vai lá embaixo do sofá, tirando aquelas coisinhas que a gente empurra de vez em quando, lá, aquele papel de bala que foi lá para baixo. Mas sim de ter um ambiente mais leve, um ambiente domiciliar mais tranquilo, mais pacífico, mais agradável de conviver. Porque, na verdade, enquanto a gente exerce a atividade do Evangelho no lar, e também quando a gente vai fazer a leitura de bons livros, quando a gente faz uma oração sincera, quando a gente pede auxílio, quando a gente recebe a visita de bons amigos, a gente está recebendo essas assistências espirituais. São visitas daqueles que nos querem bem, que estão lá para nos trazer consolo, auxílio, alegria, paz, harmonia, fé. Então, essa prática, ela começa muitas vezes um pouco difícil. A gente esquece o horário, chega a visita antes da hora, surge um compromisso inesperado, a um momento vai dar certo, daí 2, 3 vezes dão certo, depois uma hora já falta ou dá algum problema. Continuemos. Muitas vezes é exatamente essa tentativa de a gente se provar alguém de valor, onde a semente jogada pelo semeador, na parábola do semeador, vai encontrar terra funda e abundante. Porque a gente tem, nós ainda como ser humano é muito vacilante, a gente tende a ser aquela terra que não tinha muita profundeza, germinou, mas logo morreu, porque não tinha raízes fundas, né? E aos poucos a gente vai gerando essa modificação no lar. Um ambiente mais agradável, cada vez mais tranquilo. A relação entre as pessoas vão se apaziguando. A tolerância vai aumentando. O ambiente vai se tornando mais tranquilo, mais sadio. As dúvidas, as questões, as dificuldades vão existir. Mas vai ter um ambiente mais leve para receber essas dores, esses questionamentos, essas dúvidas, essas vacilações. Então, quando a gente vê, quando a gente ouve aquela máxima, né, de buscar e achareis, que é semelhante também ao ajuda-te, que o Senhor te ajudará, eu peguei esse trecho do Evangelho sobre o Espiritismo, é exatamente isso quando a gente faz o Evangelho no lar. A gente está buscando o auxílio e o consolo daquela mensagem purificada, mas a gente está ajudando de alguma forma a espiritualidade a nos ajudar. Nós estamos indo de encontro daquela mensagem de paz.
daquele ambiente consolador, tranquilo, harmonioso. A espiritualidade vai ter mais facilidade para nos dar o suporte, o sustento espiritual para isso. Para eles é muito mais fácil trabalhar no ambiente em paz e harmonia do que um ambiente de turbulência, com dificuldades. Eles ainda vão exercer a sua influência, vão tentar nos ajudar, mas vão ter mais dificuldade. Nós não vamos estar tão receptivos. Então, quando nós buscamos a prática do Evangelho, nós vamos achar um ambiente mais sadio, mais tranquilo, uma família mais equilibrada, ajudando a nos ajudar. Então vamos para a nossa... Eu vou tentar, eu não sou um bom leitor de poemas, mas eu vou tentar ler, de forma que fique ritmado como o texto exige. Ele está no capítulo 42, o título é Cristo em Casa, do livro Luz no Lar. Se desejas extinguir as sombras que aflige e atrasa, não ouvides acender a luz do Evangelho em casa. Quando possível, nas horas de doce união no lar, estende a lição divina ao grupo familiar. Na chama viva da prece, o culto nobre inicia, rogando discernimento à eterna sabedoria. Logo após, lê meditando o texto renovador de boa nova e sublime, que é a fonte de todo o amor. Então aqui ele está trazendo cada etapa do Evangelho ritmada e a consequência do auxílio que é feito. Logo ele vai começar a falar sobre os benefícios do Evangelho. Virás a tranquilidade, vestida em suave brilho, irradiando esperança em todo o teu domicílio. Ante a palavra do Mestre, generosa, clara e boa, a experiência na terra é a luta que aperfeiçoa. Mentiras da vaidade, velhos ciúmes da avidez, calúnia e maledicência desaparecerão de vez. Serpentes envenenadas do orgulho turvo e escaninho, sob o clarão da verdade, esquecem-nos o caminho. Dificuldades e provas, na dor amargurosa e lenta, são recursos salvadores com que o céu nos apacenta. E o trabalho, por mais rude, no campo de cada dia, é divina edificante do bem que nos alivia. É que, na bênção do Cristo, clareia-se-nos a estrada, e a nossa vida ressurge, irradiando esperança luminosa e transformada. Conduze, pois, tua casa à inspiração de Jesus. O Evangelho em tua mesa é pão de divina luz. Isso é uma mensagem de Casimiro Cunha, psicografada por Chico Xavier. Então, nessa mensagem, ele traz ele começa explicando as etapas do Evangelho. Reunindo em família, lendo o Evangelho, interpretando o Evangelho. E os resultados dessa ação, dissipando-se ódios, piadas, diminuindo a maledicência, causando harmonia, ciente do trabalho, mas que as coisas vão acontecer. E aí ele conclui que, conduzindo ela à tua casa, inspirado em Jesus, o Evangelho na tua mesa é pão de divina luz. Então, pessoal, já para a gente concluir, ciente do nosso horário, nós vamos então retornar àquela pergunta nossa, lá do início da palestra. Se a influência dos Espíritos é muito mais do que imagina, por que não buscar então estar em sintonia com bons Espíritos? Se a influência é tão grande, a qual de alguma forma eles podem nos intervir, por que então não buscar pelo Evangelho no lar, pela leitura edificante, pelos estudos dos grupos de estudo, pela prática da oração, estar em sintonia então com os bons Espíritos? Por que então não receber a inspiração do bom Espírito? É o convite que é dado. Basta cada um querer. E aí a mensagem mais importante que Jesus já dizia: pois entre onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Esse é o Evangelho de Mateus,
capítulo 18, versículo 20. Então, o momento que, de alguma forma, nós estamos falando sobre o Evangelho de Jesus, de forma amorosa, respeitosa, cultivando essa prática em nome dele, de alguma forma ele estará presente em nosso lar e em nosso coração. Então, pessoal, é isso que eu tinha para hoje. Uma boa noite a todos, muito obrigado. E, novamente, fica aqui o QR Code, caso alguém queira escanear essa livretinha bem pequenininha que conta, com detalhes melhores, essas etapas do Evangelho. Uma boa noite a todos, muito obrigado e que todos se sintam bem, felizes e possam fazer seu Evangelho em seus lares. Que assim seja. Agradecemos ao Lucas, então, por compartilhar conosco o seu conhecimento e rogamos, então, ao Pai Criador, através do seu anjo da guarda, que continue lhe abençoando, lhe protegendo, iluminando o seu caminho e continuar a estudar e a dividir conosco esses conhecimentos aí que nos fazem refletir e nos ensina também, no caso aqui, a fazer o Evangelho no lar. Aproveitamos essas rogativas então, levamos o nosso pensamento ao Pai Criador nesses pequenos instantes, agradecendo a Ele esse pequeno momento que nós tiramos do nosso dia, nessa segunda-feira, de estarmos aqui. Agradecemos a nossa saúde física, a esse corpo físico que Deus nos emprestou e que possamos estar cuidando muito bem dele para poder tirar dele o melhor proveito nesse curto período que nós temos aqui encarnados. Agradecemos então também aos nossos trabalhos que nos dão sustento das nossas necessidades materiais, que possamos estar usando com sabedoria os bens materiais. E obrigado ao Pai pela família na qual nos constituímos e rogamos que através do anjo da guarda que esteja sempre nos protegendo, iluminando o nosso dia a dia. Por essa noite, graças, Senhor, pela manhã de luz e de labor, pelo alimento, bênção sem par, por nossos pais e também nosso lar. Vem ajudar-nos, bondoso Deus, a sempre andarmos nos caminhos teus, a sermos meigos e serviçais, a cada dia nos amarmos mais. Obrigado ao Pai, que a paz, o amor e a harmonia esteja presente em nossos corações, hoje e sempre, e assim seja. Obrigado pela presença de todos, pelos irmãos que estão se sentindo bem, um bom retorno aos seus lares, uma ótima semana. Aqueles irmãos que ainda necessitam do passe dos irmãos passistas, fiquem em oração e silêncio. Uma boa noite a todos.